Olá, me chamo Ranine Said, eu tenho 34 anos, sou bacharel em Direito e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o direito da mulher. É evidente que ainda existe desinformação quando a gente fala do direito das mulheres. Não é tão esclarecido na sociedade quais são os nossos direitos, o que a gente tem de direito, como que a gente pode abordar esse direito, como que a gente pode exigir esse direito perante a sociedade. E hoje, através do Eu Prioridade, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os nossos direitos, como é que a gente pode garanti-los, o que a gente precisa fazer para poder, de fato, colocar os nossos direitos em prática e ser beneficiada por eles. No nosso primeiro tópico, vamos abordar sobre o direito das mulheres no que se diz respeito à maternidade. Hoje, a proteção constitucional em relação ao direito à maternidade, com medidas legais, tem um objetivo de caráter social. Por que caráter social? Porque tendo em vista que ao proteger a mãe, proteger a mulher trabalhadora, preserva-se também o recém-nascido e a família em si, com repercussões para toda a sociedade. Então, a gente não vai estar protegendo só a mulher, a mãe. A gente vai estar protegendo a criança, vai estar protegendo aquela família que aquela mulher representa e vamos estar fazendo um bem para a sociedade em geral. E quando a gente fala em relação à estabilidade no ambiente de trabalho, tanto no período da gestação, quanto no período após parto, que são aqueles 5 meses garantidos após o parto para poder ficar em casa, cuidar da criança, cuidar do filho, isso é uma grande conquista, uma grande vitória para nós mulheres. Porque a gente não ia conseguir recolocação no mercado. Seria muito difícil uma recolocação no mercado caso a gente fosse mandada embora por estar gestante, por estar grávida. E além disso, além dessa estabilidade, a garantia desse período da gente não ter que se preocupar com o desemprego, os 5 meses que a gente tem direito após o período de nascimento da criança, nos garante que a gente tenha um tempo na primeira fase de vida do nosso filho para poder estar cuidando dele, para poder estar acompanhando nos primeiros meses, que é uma fase mais delicada, e também para a gente poder estar se preparando para o retorno ao trabalho. Aqui no Brasil, entre os direitos previstos para a mãe, os direitos maternos da mãe que trabalha, podemos citar como principais o direito da estabilidade no emprego. Hoje, a mãe, quando ela descobre da sua gravidez, aquela mulher ela descobre que ela está grávida, ela comunica à empresa sobre aquela gravidez, ela tem até 5 meses após o parto de estabilidade. Então, a partir do momento que ela teve a confirmação da gravidez, fez a comunicação junto à empresa, ela se torna estável naquele trabalho. Então, ela não pode sofrer nenhuma demissão sem uma justa causa dentro do seu ambiente de trabalho por conta da gravidez. Então, ela fica garantida, ela, sua família, desde o momento que ela descobre a gravidez até o 5º mês após o parto. Essa garantia ela está prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B da ADCT. A ADCT é o quê? É o ato das disposições constitucionais transitórias. Então, tem um artigo, tem uma disposição que protege a mulher, que dá essa estabilidade para ela dentro do seu período de... Além do que acabamos de abordar, que seriam a estabilidade do emprego daquela gestante, daquela mãe após ter a gestação do seu filho, após o parto, a mulher ela também conta com o auxílio maternidade, com a licença maternidade. E a Constituição Federal de 1988, ela dá essa garantia para a mulher no seu artigo 7º, assim como a CLT. Ela também garante a mulher, ela garante a gestante no seu artigo 392, onde asseguram à gestante uma licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do seu emprego e do seu salário durante esse período. O afastamento, no caso, é obrigatório e o contrato de trabalho ele é interrompido. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador a data do início do afastamento do emprego
que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência do mesmo. Então, ela tem até o 28º dia do parto, até a data, né, que às vezes a mulher ela já sai da empresa já tendo o filho. Então, a partir daquele momento que há a comunicação, né, via atestado, começa a contar os 120 dias. E no período da licença, a gestante ela tem direito a receber salários integrais, constituindo o que denomina salário maternidade. Benefícios de natureza previdenciária, regulamentada pela Lei 8.213, de 91, e pelo Decreto 3.048, de 1999. Além desses 120 dias que a gente já abordou, de garantia, de licença maternidade, ainda existe a possibilidade de uma ampliação por 60 dias. Existe uma lei, que é a Lei 1770 de 2008, que é a Lei da Empresa Cidadã. Toda empresa privada que ela pode aderir a essa empresa cidadã, no qual ela vai conceder para sua empregada mais 60 dias de licença. Durante esses 60 dias, ela vai ser responsável, a empresa, por pagar, né, o salário daquela funcionária. E com isso, ela pode fazer uma troca. Esse salário que ela paga a funcionária, ela pode deduzir ele integralmente no seu imposto de renda da pessoa jurídica. E a licença maternidade, o auxílio maternidade, ele também é garantido para a mãe adotiva. Então, a licença maternidade e o salário maternidade, eles foram estendidos para a mãe adotiva, para a pessoa que obtém guarda judicial de uma criança, pela Lei 10.421, de 15 de 4 de 2002, que acrescentou o artigo 392A junto à CLT. Nesses casos, a licença maternidade ela só será concedida com a apresentação do termo judicial de guarda, à adotante ou à guardiã. O fundamento é que a chegada da criança adotada em sua casa é equiparada ao parto, já que a mulher também vai ocupar-se, né, cuidando da criança, vai precisar acomodar, né, criar todo um ambiente para aquela criança que está chegando. Então precisa de uma atenção, precisa de uma pausa do seu trabalho para poder estar dando toda a atenção necessária para aquela criança que está chegando naquele lar. E quando a gente fala dos direitos da mulher na maternidade, ainda existe a questão da atividade prejudicial à gestação. Existem funções que a mulher, enquanto grávida, enquanto gestante, ela não pode praticar aquela função, porque é prejudicial a ela. Um bom exemplo é quem trabalha com raio-x. Quem trabalha dentro daquelas salas, né, de raio-x, a mulher, quando ela está grávida, ela não pode ser exposta. Então, o que a lei diz sobre isso? Neste caso, a empresa ela tem que readequar aquela funcionária gestante dentro da empresa, numa função que não seja prejudicial para ela. Mas também existe a hipótese do artigo 394 da CLT, que fala que nos casos de trabalho que é prejudicial à gestação, a mulher pode pedir a rescisão do contrato de trabalho, ficando dispensada do aviso prévio. Conversamos um pouco sobre o direito das mulheres no que se diz respeito à maternidade dentro do seu ambiente de trabalho. E agora a gente vai falar um pouco de um assunto polêmico, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres. A igualdade salarial entre mulheres e homens ela é prevista na Constituição Federal e na CLT. E, no entanto, este direito ele não é integralmente cumprido. Existe uma pesquisa do IBGE, que está até no gov.br, onde informa que hoje as mulheres elas têm uma diferença salarial no exercício das mesmas funções que os homens de até 20%. Então, hoje, existem mulheres no mercado de trabalho exercendo as mesmas funções no mesmo período de tempo, com a mesma prestatividade, com o mesmo resultado e ganhando até 20% a menos do que os homens que exercem a mesma função nos mesmos cargos.
Isso significa que, em média, as mulheres precisam trabalhar 2 meses a mais por ano para receber o mesmo que os homens já recebem. A legislação acerca da igualdade salarial entre homens e mulheres, que engloba a Lei 14.611 de 2023 e o Decreto 11.795 de 2023 e a Portaria 3.714 de 2023, foi criada com o intuito de corrigir essas lacunas, combater e eliminar a disparidade salarial baseada em gênero e proporcionar uma maior segurança para nós, mulheres. É muito importante esse instrumento para a efetivação de direitos já previsto na Constituição, na CLT, com vistas à promoção da igualdade e remuneração entre mulheres e homens que desempenham a mesma função ou funções equivalentes, combatendo a discriminação salarial e garantindo que as mulheres recebam salários justos iguais aos homens para o mesmo trabalho. Em quais situações, que a lei determina a equiparação de salário entre mulheres e homens? A lei determina a equiparação do salário entre mulheres e homens em situações em que ambos desempenham funções equivalentes. Ou seja, quando realizam o mesmo trabalho, com igual produtividade e eficiência, independente do gênero. A equiparação salarial é estabelecida para garantir a remuneração, para que garantir que essa remuneração seja justa e igualitária, sem discriminação de gênero, raça, orientação sexual ou qualquer outro fator no relacionamento, ou qualquer outro fator relacionado ao desempenho e às responsabilidades do cargo. E existem medidas previstas na lei de igualdade salarial para promover a igualdade da remuneração. Estabelecimento de equiparação salarial entre homens e mulheres que desempenham as funções equivalentes, obrigatoriedade da divulgação de dados salariais por CNPJ, visando a transparência e a possibilidade de verificação por parte dos interessados, notificação das empresas em casos de diferenças salariais, com prazos para elaboração de um plano de mitigação de diferentes salários, com participação da entidade de classes 1, 2, PM3, LV4, e ação de fiscalização para verificar a diminuição da desigualdade salarial e explicação das políticas adotadas pela empresa. Também tem a reivindicação. Você, como trabalhadora, pode reivindicar os seus direitos conforme estabelecido pela lei. Existe a possibilidade de denúncias a órgãos complementares. A trabalhadora pode denunciar eventuais disparidades salariais e descumprimentos junto à lei perante o Ministério do Trabalho e Emprego, a qual está vinculada à inspeção do trabalho, que tem o poder de fiscalizar as empresas e aplicar penalidades cabíveis em caso de irregularidade. Também pode buscar assistência jurídica. As trabalhadoras que podem buscar assistência jurídica para orientação sobre seus direitos e para ingressar com ações judiciais, se necessário, visando correção das disparidades salariais e a reparação de eventuais prejuízos, especialmente junto aos seus sindicatos. Além disso, é possível buscar o diálogo. Você pode procurar o seu empregador, conversar com o RH da sua empresa, informar sobre essa disparidade salarial e tentar um acordo junto à empresa, para que o salário seja equiparado de acordo com as funções, com o serviço que é prestado de forma equivalente. Não havendo uma tratativa, não havendo um acordo junto à empresa, aí sim você pode procurar o Ministério do Trabalho para poder ofertar sua denúncia ao seu sindicato ou a ajuda jurídica. Dando continuidade ao nosso bate-papo, agora a gente vai falar sobre violência doméstica. Quais são os direitos de nós, mulheres, quando a gente se vê numa situação de violência doméstica? Primeiro eu vou esboçar um pouco o que é a violência doméstica. Muitas pessoas pensam que a violência doméstica ela se dá só pela agressão física.
e não. A violência doméstica, ela é a agressão física, a agressão psicológica e a agressão sexual. É uma realidade cruel que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, muitas das vezes deixando vítimas em situações de vulnerabilidade e medo. É crucial entender como agir diante de uma agressão física, psicológica ou sexual, garantindo a proteção e o amparo às vítimas. Vamos explorar mais sobre esse assunto, abordar um pouco mais sobre esse tema sensível e urgente na nossa sociedade. Primeiro, vamos reconhecer a violência. O primeiro passo para lidar com a violência doméstica é reconhecer os sinais de abuso, que podem incluir agressões físicas, humilhações, ameaças, manipulações psicológicas e agressões sexuais. É importante estar atento ao comportamento abusivo e buscar ajuda assim possível, assim que identificado. Quando há necessidade da busca da ajuda, quando há esse reconhecimento e a mulher vem buscar essa ajuda, é fundamental a identificação imediata do que está acontecendo. A vítima ela pode ligar para os números de emergência 190, procurar uma delegacia especializada na mulher, entrar em contato com centros de apoio a vítimas de violência doméstica ou buscar auxílio profissionais de saúde e de assistência sociais. Existem medidas protetivas. As vítimas de violências domésticas podem solicitar medidas protetivas, que incluem o afastamento do agressor, a proibição de se aproximar da vítima ou a frequentar o mesmo ambiente ou determinados lugares que a vítima tem o hábito de frequentar, entre outras medidas de proteção. Essas medidas elas são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar da vítima. Além da ajuda das autoridades, também é muito importante o auxílio psicológico e o jurídico. É necessário buscar de imediato, em casos de violência doméstica, auxílio. As vítimas também podem contar com apoio psicológico e jurídico para lidar com as consequências emocionais e legais daquele abuso sofrido. Psicólogos, psiquiatras, advogados especializados em direito da mulher e profissionais de assistência social podem oferecer orientações e suporte durante todo esse processo. Ou seja, você não está sozinha. Você tomou coragem, conseguiu dar o primeiro passo, você não está sozinha. Tem uma rede de apoio. Tem pessoas que vão estar ali para poder te apoiar sem te julgar, sem te apontar, sem te criticar. Apenas te abraçando, te acolhendo e te guardando para poder não te trazer mais sofrimento e para poder evitar que aquele sofrimento volte a te atingir. Eu sei que é um assunto delicado, é um assunto que, para quem está passando por esse momento, causa medo, causa apreensão, mas o importante é entender que você não está sozinho. A violência doméstica é um grave problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Não é algo exclusivo da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Não. É uma situação grave que afeta todo mundo. De diversas culturas, diversas populações diferentes passam por essa situação. E é uma violação aos direitos humanos. É uma das formas mais extremas de desigualdade de gênero. No Brasil, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que representa um marco na luta contra a violência doméstica, estabelecendo medidas protetivas e garantindo recursos para a vítima. A Lei Maria da Penha ela é considerada uma das mais avançadas legislações do mundo no combate à violência doméstica, familiar e contra a mulher.
ela estabelece medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor, do lar. Ele é retirado daquele lar, independente de, ele comprou junto comigo, ele pagou o aluguel junto comigo. Não, ele vai ser retirado para te proteger. Mas é ele que paga o aluguel? Sim, ele paga o aluguel, ok. O judiciário vai entrar com medidas para que você não se veja numa situação de dependência dele. Tem que ficar com ele porque é ele que paga as contas, é ele que paga tudo. Não, o judiciário ele vai dar caminhos para que você consiga se manter sem precisar viver aquela realidade. Então, o agressor ele é afastado do lar, proibição de contato com a vítima e monitoramento eletrônico, visando garantir a segurança e a integridade física e psicológica da vítima. A violência doméstica, como abordamos desde o início, ela não se manifesta somente na agressão física. Ela se manifesta, além da agressão física, na psicológica, na sexual, na patrimonial e na moral. Identificados os tipos de violência doméstica, agora a gente vai tratar dos direitos. Quais são os direitos que a vítima da violência doméstica ela tem? A vítima da violência doméstica ela tem o direito e a proteção do Estado. Então, o Estado ele é obrigado a proteger, a prestar uma assistência para com aquela vítima, incluindo acesso a serviços de saúde, apoio psicológico, orientação jurídica, e em casos de risco iminente, aquela vítima ela tem também direito a um abrigo. O Estado ele tem que ofertar um abrigo para aquela vítima poder ficar em casos de risco iminente. Além disso, tem direito a medidas protetivas de urgência, com o afastamento do agressor do lar e a proibição da reaproximação. Recursos disponíveis. Além das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, as vítimas de violência doméstica também podem recorrer à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAM, para registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas. Também pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública e as orientações da sociedade civil que oferecem apoio à assistência jurídica, psicológica e social às vítimas. Instituições de apoio. Diversas instituições de apoio atuam na prevenção e no combate à violência doméstica, oferecendo acolhimento, orientação, assistência jurídica, psicológica. Entre as instituições destacam o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é o CRAM, e o Centro de Acolhimento e os Centros de Atendimento à Mulher, que é o CEAM. Em conclusão, quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala numa violação dos direitos humanos. Existe a necessidade de uma resposta eficaz por parte do Estado e de toda a sociedade como um todo no combate à violência doméstica. A Lei Maria da Penha ela representa um importante avanço na proteção das vítimas de violência doméstica, garantindo-lhes direitos e recursos para enfrentar essa grave violação. No entanto, é fundamental que o combate à violência doméstica ela seja uma prioridade em todas as esferas da sociedade, visando eliminar essa forma de violência e promover relações familiares saudáveis e igualitárias. Dando continuidade no nosso bate-papo, agora vamos abordar os crimes virtuais contra nós mulheres. A nossa imagem sendo exposta em ambientes virtuais sem o nosso consentimento, sem o nosso conhecimento, sem a nossa permissão. Primeiramente, o que a gente precisa falar é que se você, mulher, está passando ou passou por uma situação de exposição na internet, você precisa entender que a culpa não é sua. É a primeira questão. A culpa não é nossa, a culpa é de quem nos expôs. O Brasil é um dos países que mais concentra casos de violência contra a mulher no mundo. E essas estatísticas não se resumem somente no mundo físico.
Com o crescimento exponencial de acesso à internet, o ambiente virtual tornou-se mais um espaço onde mulheres são vítimas de violência de gênero. Existem os dados de uma pesquisa da ONG Safernet, uma entidade de referência nacional de enfrentamento a crimes de violação aos direitos humanos na internet. Mostram que os crimes cibernéticos de violência contra mulheres foram os que mais cresceram entre 2007 e 2018, com um aumento de 1.600%. As denúncias saltaram de 961 casos em 2017 para 16.717 mil casos em 2018. Ainda que sejam crimes cometidos em ambiente virtual, as consequências para as vítimas, para nós mulheres, podem ser devastadoras e vão muito além de ter a privacidade invadida, a sexualidade exposta e o assédio nas redes. Há casos no Brasil em que tais crimes levam as vítimas ao suicídio. Crimes virtuais contra as mulheres, eles acontecem por pornografia de vingança, por sextorção, por estupro virtual, por perseguição online. E a gente precisa saber como buscar ajuda, como se proteger, o que fazer numa situação dessa. Muitas vítimas ainda têm medo de denunciar e sofrerem em silêncio, seja por vergonha de se expor, certeza da impunidade dos agressores ou desconhecimento sobre esses tipos de crimes virtuais. A legislação brasileira está se atualizando cada vez mais para abarcar essa nova realidade trazida pela internet, né? Muitos crimes já são previstos e tipificados e os agressores podem ser punidos por seus atos. O primeiro passo para a mulher vítima de crime virtual é registrar um boletim de ocorrência, reunindo o maior número de provas que conseguir, como prints de telas e mensagens, fotos, se a vítima tiver algum tipo de relação com o agressor, é preciso buscar uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Também podem procurar delegacias comuns ou aquelas especializadas em crimes cibernéticos para fazer a denúncia. A legislação brasileira deu um grande passo para trazer justiça às vítimas desses crimes virtuais. Foi criada a Lei 12.737 de 2012, mais conhecida como a Lei Carolina Dickmann, que torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares, o que envolve a pornografia não concedida. A pena varia de 6 meses a 2 anos de prisão. E tem o Marco Civil da Internet, que foi em 2014, onde foi assegurada a proteção dos registros, dados pessoais e das comunicações privadas. Dessa forma, acelera o processo de remoção das imagens ou vídeos íntimos divulgados na internet de forma indevida. Mas, recentemente, a Lei Federal 13.718 de 2018, conhecida como Lei da Importunação Sexual, também trouxe mudanças para essa seara, como uma alteração na Lei Maria da Penha. Tornou-se crime a divulgação não autorizada de conteúdo de cena de nudez ou ato sexual de caráter íntimo e privado. A pena pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Finalizamos esse bate-papo e eu, como mulher profissional, enxergo que estamos progredindo. Estamos numa escada onde a gente está subindo degrau por degrau, em busca de melhorias para a mulher na sociedade. Temos caminhado, temos conseguido bastante melhorias, muitas coisas estão mudando, o movimento está sendo forte, está sendo grande pela evolução, pelo respeito, pela consideração para com nós mulheres. A nossa voz tem sido ativa e tem que cada vez mais ser ativa perante a sociedade. Já melhorou muita coisa. Se a gente for comparar em relação a anos passados, décadas passadas, nossa, melhoramos muito, temos muito mais de voz ativa perante a sociedade. Mas ainda não é suficiente.
Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para ser respeitada ainda com relação a nós, mulheres. E a gente não pode perder isso. A gente não pode desistir de lutar por nossas causas, pelas nossas individualidades como mulher e pelas nossas coletividades como mulher. Precisamos continuar firme, buscando os nossos direitos, buscando, acima de tudo, dos nossos direitos, buscando que respeitem esses direitos que a gente já adquiriu, que também é muito importante. Eu agradeço a participação, foi uma satisfação enorme poder estar participando desse projeto, o Meu Prioridade. Muito obrigado pelo convite, obrigada a todos.